Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje a nossa aula vai ser sobre orações subordinadas substantivas. Então, preste atenção até o final. Bem, a primeira coisa que você deve se lembrar é que a oração subordinada substantiva exerce uma função sintática em relação a outra oração. E no caso, por que ela é chamada de substantiva? Porque ela exerce a função de um substantivo. No caso, vai envolver você lembrar das matérias anteriores. Por exemplo, quais são as funções exercidas pelo substantivo em uma oração? Ele pode ser um sujeito, o substantivo também pode ser um objeto direto, o substantivo pode ser um objeto indireto, o substantivo pode ser um complemento nominal, pode ser um predicativo, pode ser um aposto. Então, as orações subordinadas substantivas são aquelas que exercem essas funções em relação a outra oração, certo? Lembrando que o nome é subordinada porque ela exerce uma relação de dependência para quê? Para completar o sentido. Então, quando eu digo ele queria que ela chegasse cedo, eu tenho duas orações. Ele queria é a primeira. Que ela chegasse cedo é a minha segunda oração. Se eu digo ele queria, você pergunta o que? A resposta foi uma oração. Que ele chegasse cedo. Então, como uma oração depende da outra para ter um sentido completo, eu digo que existe uma relação de subordinação entre as duas orações. Quais são os tipos de orações subordinadas? O que nós vamos ter? A oração subordinada substantiva subjetiva, oração subordinada substantiva objetiva direta, oração subordinada substantiva objetiva indireta, oração subordinada substantiva completiva nominal, oração subordinada substantiva predicativa, oração subordinada substantiva apositiva. Agora vamos entender o que é a oração subordinada substantiva subjetiva. O que eu falei? Você já sabe que a oração é subordinada porque uma depende da outra, para ter sentido completo. Ela é substantiva porque exerce a função de um substantivo na oração. E vai ser subjetiva quando ela exercer a função de sujeito. Então observe esse exemplo. É necessário que ele venha. Eu vou destacar os verbos flexionados ou conjugados para saber quantas orações eu tenho. É e venha. É diz respeito à primeira oração e venha à segunda oração. Então, essas duas orações estão ligadas pela conjunção que. Lembrando que a conjunção que estará relacionada à segunda oração. Então, veja aqui como é que ficou a separação. Quando eu digo é necessário, procura o sujeito da oração é necessário, que é a primeira oração. Tem sujeito? Não. Então, o sujeito de é necessário vai ser o quê? Que ele venha. Que ele venha exerce função de sujeito da primeira oração. Então, como eu classifico as duas orações? A primeira oração é necessário, é a oração principal. E que ele venha vai ser o quê? É a oração subordinada. Então, vai ser oração subordinada substantiva subjetiva. Tá? Olha o segundo caso, que seria o caso das orações subordinadas substantivas objetivas diretas. Olha o exemplo. Desejo que ele volte cedo. Vamos separar as duas orações. Vamos agora identificar os verbos flexionados. Lembre-se sempre que tudo começa com o verbo. O primeiro verbo é desejo, né? Eu desejo, tu deseja, ele deseja. E o segundo verbo é volte. Então eu tenho quem deseja? Eu, né? Aqui é desinicial. Eu. Eu desejo. Então tem sujeito. Eu desejo o quê? Toda vez que eu pergunto o quê, a minha resposta é um objeto direto. Agora observa o terceiro caso. Ficou muito mais simples agora. É o caso da oração subordinada substantiva, objetiva e indireta. Observe o exemplo. Necessitávamos de que trouxessem as provas. Vamos identificar primeiro o que? O verbo flexionado. Necessitávamos e trouxessem.
Agora que identificamos os dois verbos, vamos identificar a conjunção que, mas eu observo que tem uma preposição. Então, junto da oração subordinada, eu vou colocar o que também a preposição. Ela vai junto. Então, aqui eu tenho a primeira oração e segunda oração. Na primeira oração, que é a que a gente analisa, nós só analisamos a oração principal. Necessitávamos qual o sujeito? Nós, elíptico ou desinencial. Necessitávamos de quê? A pergunta que foi feita, de quê? Perguntei ao verbo com preposição. Se eu perguntar o verbo com preposição, eu tenho objeto indireto. Então, a primeira oração é a oração principal e a segunda oração vai ser o quê? A oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Viu como ficou fácil? Agora vamos ver o próximo caso, que é a oração subordinada substantiva predicativa. Observe o detalhe. Minha alegria é que voltem com a ação. Qual o verbo flexionado? Eu tenho é e voltem. Tem uma conjunção? Sim. Tem o que? Vamos separar as duas orações. O que eu observo aqui em minha alegria é, que é a oração principal, que eu tenho o sujeito, que é minha alegria, e o é um verbo de ligação. Essa oração tem sujeito? Sim, ela tem sujeito, minha alegria. O é sendo verbo de ligação, nós sabemos que ele sempre liga, o verbo de ligação, o sujeito ao seu predicativo, né? Ao seu qualificativo. Então, a primeira oração é a oração principal e a segunda oração é o quê? Uma oração subordinada substantiva predicativa. Agora vamos para o próximo tipo de oração, que é a oração subordinada substantiva completiva nominal. Analise só. Observe o exemplo. Estou certo de que ela voltará. Vamos identificar os dois verbos. Estou é o verbo conjugado flexionado e voltará é o segundo verbo. Observo que tem a conjunção. Observo também que tem uma preposição. Então, de que ela voltará vai ser a minha oração subordinada. Estou certo é a principal. O que observa aqui? O verbo estar, estou. Quem está? Eu. Tem sujeito? Tem. Tem um sujeito eu. Tem o verbo flexionado estou, funcionando como verbo de ligação. Eu tenho certo aqui que funciona como um predicativo do sujeito, né? Eu estou certo. Eu sou certo. Né? Eu tenho um predicativo do sujeito. Esse certo aqui, que é um nome, ele precisa de uma preposição. Eu tenho um nome que precisa de uma preposição. Certo de quê? Eu fiz a pergunta ao nome, eu não fiz pergunta ao verbo, eu fiz uma pergunta ao nome com uma preposição. A minha resposta vai ser o quê? Um complemento nominal. Então eu tenho estou certo, é a minha oração principal, e de que ela voltará será a minha oração subordinada substantiva completiva nominal. Agora o último caso, que é a oração subordinada substantiva apositiva, que é o caso mais fácil que tem. Desejo uma coisa, que você me respeite. Espero somente isto, que ninguém falte. Dois exemplos simples. Observamos que tem 2 pontos. Quais são? Primeiro, a segunda oração está dependente da primeira, né? Elas se completam em sentido. Então, eu desejo uma coisa. O que é? Que você me respeite. Acontece que eu coloquei 2 pontos. Toda vez que eu tenho 2 pontos e eu vou ter uma explicação sobre o que foi falado, lembra-se do aposto explicativo. Então, eu tenho a primeira oração, desejo uma coisa, é uma oração principal, e a segunda, que você me respeite, vai ser o quê? Uma oração subordinada substantiva apositiva. Também no outro caso, espero somente isto, 2 pontos. O quê? Que ninguém falte. Lembre-se que o segundo caso está esclarecendo isto, tá? Está esclarecendo a oração anterior, está explicando, é como se fosse um aposto explicativo. Então eu tenho a primeira oração, espero somente isto, 2 pontos, é a oração principal, e que ninguém falte vai ser uma oração subordinada substantiva apositiva. Bem, gente, fechei a matéria, coloquei de uma forma bem simples para você entender de uma forma definitiva quais são as orações subordinadas substantivas e realmente aprender a classificar, tá? Caso você tenha alguma dúvida, coloque aqui nos comentários.
Lembrando que se você quiser que eu corrija a sua redação, ou caso você queira ter aulas de gramática comigo, é só ir lá no meu site, pegar todas as informações sobre minhas aulas de gramática, de redação e correções de redação online, ok? Não se esqueça de fazer a sua inscrição aqui no canal e tocar no sininho para receber as notificações. Um beijo e até a próxima aula.